Eu não tenho nada contra o Flávio Bolsonaro. Eu não tenho nada contra o Lula. Eu não tenho nada contra o Bolsonaro, certo? Eu apoiei o Lula justamente porque o Lula prometeu que iria legalizar a maconha. E também defendo ele por causa dos programas sociais, porque o povo precisa e é importante para o povo, certo? E por que que eu defendo a legalização da maconha? Porque eu preciso muito da maconha, certo? Eu não vivo sem a maconha, certo? O que me faz superar, né, o tédio da vida, né? E é justamente o efeito da planta, da cannabis, né? É o que me dá vontade de viver, o que me traz dignidade, digamos assim, prazer, tesão pela vida, certo? E a planta, a maconha, ela não foi criada pelo próprio ser humano com o intuito de destruir a humanidade. Não foi um projeto de laboratório como o crack, como a cocaína, como a fentanil, para poder destruir a humanidade. A cannabis, ela é só uma planta, certo? E como nós vivemos um sistema político religioso, né, onde está baseado e pautado na Bíblia, né, os nossos símbolos mais importantes, né, a nossa hierarquia, o funcionamento do nosso sistema, né, lá mesmo diz, né, que Adão, o filho de Deus, seja sendo camponês ou na posição de autoridade, né, sendo filho do homem ou filho de Deus, ele tem direito a comer toda a semente, se alimentar de toda a semente e de todos os animais. Toda a semente e todos os animais servirão de alimento para o homem. E a cannabis, ela é só uma semente, só uma planta que serve de alimento para o meu cérebro, né? Então, dentro da minha própria crença, né, da minha própria religião, do meu próprio Deus, é permitido consumir qualquer planta, qualquer semente. A cannabis é uma planta, é uma semente, não foi produzida no laboratório para destruir uma nação. Não houve uma intenção humana através do surgimento da cannabis. Ela surgiu como um fenômeno da natureza, como um alimento para o ser humano, assim como todos os outros elementos necessários para a vida humana que a natureza produziu, certo? Você só tem que saber utilizar, né, com sabedoria. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque o Lula, né, eu depositei a minha confiança nele porque eu pensei que ele fosse legalizar a maconha, né? E justamente por quê? Porque eu não quero ter que ficar recorrendo, né, a lugares assim que são perigosos para conseguir, entendeu? Então, para mim, ter isso através da distribuição da rede do SUS, né, da rede de saúde, ou encontrar no mercado, na farmácia de forma legal, conseguir esse medicamento que é só uma planta, para mim é muito bom, né? E eu digo isso por quê? Porque nenhum dos outros candidatos, né, nem o Flávio Bolsonaro, nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem o Renan, nenhum deles propõe isso, nenhum deles pensa nisso, né? O que eles, o que eles fazem é ser contra, né? Eles dizem que para resolver o problema da segurança pública você precisa mandar as pessoas para a cadeia, né? E isso não resolve o problema, isso nunca resolveu o problema, né? A gente vê inclusive que na nossa humanidade o que acontece é o seguinte, né? Ela sempre fez guerra, né? Guerra nunca faltou na humanidade e as consequências da guerra nós vivemos até hoje, né? Guerras e prisões nunca resolveu o problema, né? Justamente por quê? Porque antes a gente achava que a pessoa roubava por causa da necessidade, da pobreza, né? Isso de fato é a pobreza, né? E a falta das coisas, né? Das necessidades básicas, né? A falta delas faz você realmente cometer crimes, né? Roubar para manter, né? Para acabar com a necessidade dessas coisas, né? Mas a gente percebeu que o fato de você ser criminoso, de você ser bandido, não nasce da sua classe social, justamente por quê? Porque qual império não rouba, né? Muitas pessoas nas classes dominantes, em poder de autoridade, né, em lugar de poder, elas roubam, né? Então, assim, você sendo pobre ou rico, não importa, você vai roubar, porque o roubo é uma doença como se fosse espiritual do ser humano, né? O crime, né? Então, assim, eu concordo com os Estados Unidos, né, na posição de império, por exemplo, em classificar as facções terroristas, criminosos como terroristas, justamente porque se a gente for levar em conta o que eles fazem, como eles punem outras pessoas, né, com muita agressividade, né, com muita maldade, né, com muita tortura, aquilo ali é um ato de terrorismo. As pessoas que estão ali sofrendo aquele ato de agressão ali estão em momentos de terror,
né? Mas o que eu quero dizer com isso é que as políticas de prender não funcionam, porque elas sempre foram praticadas e elas nunca resolveram. Bem pelo contrário, elas trazem consequências, elas aumentam o problema, né? Então essas pessoas que dizem que vão apenas prender e matar, como o Renan Santos, por exemplo, não resolvem o problema, né, da segurança pública, né? O problema da segurança pública não é a maconha. O problema da segurança pública não tem solução, justamente por quê? Porque ele não se resolve apenas em mandar pessoas para a cadeia, né? Ele não se, a criminalidade, o querer roubar as pessoas e fazer a maldade, ela não existe por causa da condição econômica ou de classe de cada pessoa. Tanto que você vai ver gente muito sucedida que faz atos de terrorismo e gente muito pobre também que faz atos de terrorismo. Então, ou seja, criar cadeia para resolver esse problema não resolve o problema, porque cadeia está aí para resolver esse problema há muito tempo e não resolveu. Matar também está aí para resolver esse problema há muito tempo e não resolveu, né? Justamente por quê? Porque isso parece que faz parte da essência da pessoa, né? A pessoa já nasce com esses traços de psicopatia, né? Então mentir para a população, dizer que a solução para o problema da segurança pública é mandar as pessoas para a cadeia e matar as pessoas que cometem esses crimes é uma mentira, porque esse método sempre foi feito para, né, manter a segurança pública, ele nunca funcionou. Pessoas sempre foram mortas e mandadas para a cadeia e o crime nunca acabou, né? A maldade, o roubo nunca acabou, justamente por quê? Porque você mata um, prende um, nasce outro, né? Porque a sociedade é assim, né? A natureza humana, ela é falha, né? A classe dominante ela começa a surgir justamente por causa do roubo, da agressão, de invasão de terras, roubar terras, território, pessoas, vidas, tempo, né? Então, essa política do prendeu matou é a pior de todas, né? Flávio Bolsonaro, perto disso, é o melhor, né?